O canal Cinecultura apresenta Quando Keanu Reeves anda em público, a celebridade mais legal de todos os tempos. Hoje, vamos começar com uma cena digna de um roteiro hollywoodiano, mas que aconteceu bem longe dos estúdios. Uma mulher comum, dirigindo pela cidade, engata a ré sem perceber o que havia atrás e acerta em cheio a motocicleta de ninguém menos que Keanu Reeves. Por um instante, tudo para. Ela, desesperada, permanece dentro do carro, sem saber o que fazer. Afinal, quem imaginaria atingir o veículo de uma das maiores estrelas do cinema? A expectativa era de caos. Um escândalo. Talvez gritos, ameaças ou uma multidão de celulares captando mais uma celebridade perdendo o controle. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu o mundo inteiro. E é aí que a verdadeira grandeza de Keanu Reeves começa a se revelar. A reação que virou exemplo de humanidade. No meio da confusão, a mulher permanecia dentro do carro, visivelmente abalada. Ela havia acabado de dar ré e atingido a moto de um desconhecido. Ou melhor, de Keanu Reeves. Era o tipo de situação que deixaria qualquer um em pânico. Bater em um veículo de um astro de Hollywood, sem saber quais seriam as consequências. Mas então, Reeves aparece. Nada de gritos, ameaças ou olhar furioso. Ele se aproxima com calma, observa o estrago e, num gesto que surpreende até os presentes no local, simplesmente diz para ela não se preocupar. Como se estivesse confortando uma amiga, ele tenta amenizar a tensão, com um tom de voz sereno e um olhar que transmite compreensão, não julgamento. Para qualquer outro astro, essa cena poderia terminar com advogados, boletins de ocorrência e manchetes furiosas nos sites de fofoca. Mas com ele, o que ficou foi uma imagem poderosa. A de um homem que, diante de um acidente e do erro de outra pessoa, escolheu a empatia. O vídeo da cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Comentários se multiplicaram, não sobre o dano à moto, mas sobre a grandeza de espírito de Keanu Reeves. Esse homem é diferente, diziam uns. Isso não se aprende na fama, isso vem de dentro, diziam outros. A cada nova visualização, mais gente se impressionava não com o acidente em si, mas com a maneira como ele foi resolvido. Aquela imagem, simples e sincera, fortaleceu ainda mais a sua reputação como um dos raros exemplos de humanidade genuína no universo das celebridades. Outros famosos teriam surtado, e surtaram mesmo. Se fosse outro ator no lugar de Reeves, a história poderia ter tomado um rumo bem diferente. Em vez de serenidade, poderíamos estar falando de uma explosão de raiva, xingamentos em público ou até um processo judicial. Não é exagero. Casos como esse não são raros entre celebridades que veem seus carros ou egos levemente arranhados. Quer um exemplo? Um conhecido rapper já protagonizou uma cena nada elegante quando pensou que alguém havia tocado em seu carro. Sem hesitar, partiu para o ataque verbal. Gritou, confrontou, ameaçou e o mais curioso, o carro em questão nem era dele, era da mãe. A situação beirava o cômico, se não fosse tão exagerada. É justamente nesse contraste que a postura do ator se torna ainda mais notável. Enquanto muitos veem pequenos incidentes como uma afronta pessoal, ele parece enxergar humanidade em tudo, inclusive nos erros alheios. Ele poderia ter feito um escândalo. Ele poderia ter acionado advogados, seguradoras, ou simplesmente virado as costas indignado. Mas não. Preferiu respirar fundo e oferecer calma. Um comportamento que, infelizmente, ainda é exceção no mundo das celebridades, mas que deveria ser a regra. No fim das contas, a verdadeira grandeza não se mede pela fama ou pela fortuna. Se mede pelas escolhas que fazemos quando ninguém está nos aplaudindo. E nesse quesito, Keanu Reeves dá um show à parte. Com os paparazzi, ele dá aula de autocontrole. Para a maioria das celebridades, ouvir o clique insistente de câmeras escondidas e ser seguido por estranhos com lentes gigantes é motivo suficiente para perder a paciência. E convenhamos, não é difícil entender por quê. Ter a privacidade invadida constantemente pode ser frustrante, desconfortável, às vezes até humilhante. Mas Keanu Reeves parece lidar com isso de forma quase inacreditável. Em vez de confrontar os fotógrafos ou sair correndo para evitar os flashes, ele escolhe outra atitude, a compreensão. Em uma entrevista, ele disse com naturalidade que sabe que os paparazzi estão apenas fazendo o trabalho deles. Ele poderia odiá-los, como muitos fazem, mas prefere tratá-los com respeito. Há vídeos que mostram isso claramente.
Ele é abordado na rua, em aeroportos ou saindo de eventos. E mantém sempre a mesma postura. Não há grosserias, não há empurrões, não há pressa desnecessária. Às vezes, até sorri ou responde com gentileza. Mesmo quando o momento não é o mais apropriado, ele tenta preservar a dignidade, tanto a dele quanto a dos outros. Esse tipo de comportamento revela algo que vai além da educação. Fala sobre autocontrole, empatia e principalmente sobre caráter. Porque manter a calma quando tudo está sob controle é fácil. Difícil é continuar gentil quando você é seguido, pressionado, abordado do nada. E ainda assim escolher não explodir. Ele não é um super-herói apenas nos filmes. Ele age como um na vida real, enfrentando o assédio com serenidade, sem precisar vestir capa ou armadura. E talvez seja justamente isso que o torne tão admirado. Ele não precisa humilhar ninguém para se impor. Ele apenas respeita. E é por isso que acaba sendo respeitado de volta. Fãs histéricos? Ele só devolve carinho. Aeroporto lotado, voos atrasados, gente correndo de um lado para o outro. No meio desse caos cotidiano, um homem é reconhecido. Em segundos, ele é cercado. Gritos, celulares no ar, pedidos de autógrafos e fotos em coro. Para qualquer celebridade, essa poderia ser a deixa perfeita para acelerar o passo, abaixar a cabeça e tentar escapar. Mas não para Keanu Reeves. Em vez de se incomodar ou se fechar, ele para. Respira, sorri e dá atenção a cada fã como se estivesse em uma conversa entre velhos conhecidos. Ele não apenas aceita as fotos, ele olha nos olhos, agradece, pergunta nomes, ouve histórias, um comportamento raro, especialmente vindo de alguém com sua fama e trajetória. Há uma cena que diz muito sobre ele. Enquanto se preparava para sair do aeroporto de Los Angeles, já cercado por dezenas de admiradores, uma fã chega atrasada, desesperada por um instante com o astro. Muitos teriam ignorado. Ele não. Ele a espera. Faz questão de incluí-la no momento, sem demonstrar pressa ou cansaço. É como se para ele aquele instante fosse tão importante quanto o voo que estava prestes a pegar. Esse tipo de atitude revela algo valioso. Reeves não vê os fãs como inconvenientes ou obstáculos. Ele os vê como parte da sua história. E isso transparece em cada gesto, por menor que seja. Seja com um obrigado, um abraço, uma palavra de incentivo ou apenas aquele sorriso discreto que carrega tanto respeito. Em um mundo onde muitos artistas se blindam atrás de seguranças, escudos de arrogância ou olhares impacientes, Keanu Reeves caminha na contramão. Ele escolhe o afeto, escolhe o tempo, escolhe o toque humano. E por isso, mais do que aplaudido nas telas, ele é amado na vida real. Romance sem segredos, mas sem espetáculo. No mundo das celebridades, onde relacionamentos costumam ser tratados como contratos publicitários, muitos casais vivem escondidos, temendo os holofotes ou explorando-os até a última gota. Mas Keanu Reeves segue mais uma vez por um caminho só dele. Em 2019, ele apareceu publicamente de mãos dadas com a artista plástica Alexandra Grant. E esse simples gesto foi suficiente para parar a internet. Não porque fosse algo chocante, escandaloso ou fora do comum. Pelo contrário, o que chamou a atenção foi a naturalidade. Nenhum anúncio, nenhum tapete vermelho coreografado, nenhuma entrevista exclusiva. Apenas duas pessoas caminhando juntas, lado a lado, como qualquer casal apaixonado. E foi exatamente isso que tocou tanta gente. A honestidade de um relacionamento vivido fora dos padrões midiáticos. Ele não tenta esconder quem ama. Também não usa isso como palco. Ele apenas vive. E quando foi perguntado sobre o motivo de se mostrar ao lado de Alexandra em público, sua resposta foi tão simples quanto profunda. Felicidade é algo bom. É uma frase curta, mas que carrega uma visão inteira de mundo. Uma em que o amor não precisa ser gritado para ser verdadeiro. Uma em que o carinho não exige performance. E talvez isso explique por que tanta gente se emocionou com aquela aparição pública. Não havia artifício. Havia afeto. O relacionamento de Reeves e Alexandra é o reflexo perfeito de quem ele é fora das telas. Discreto, verdadeiro, sereno. Um homem que, mesmo diante de milhões de olhares, escolhe viver sua intimidade com dignidade e sem pressa, respeitando o tempo e o espaço do sentimento. E no fim das contas, talvez seja essa a forma mais bonita de amar. Sem espetáculo, mas com tudo o que realmente importa. Milionário, mas também um cara de metrô.
Com uma fortuna estimada em centenas de milhões de dólares, Keanu Reeves poderia viver cercado por luxos, limusines blindadas, motoristas particulares, jatinhos esperando na pista. Tudo isso está ao alcance dele. Mas quem observa o seu dia a dia com atenção, percebe algo surpreendente. Ele prefere manter os pés no chão, literalmente. Um dos vídeos mais comentados sobre ele não tem explosões, nem discursos emocionantes. Apenas uma cena simples. Keanu Reeves sentado no metrô. E mais do que isso, ao ver uma mulher em pé, ele se levanta e cede o lugar com naturalidade, sem olhar ao redor, sem precisar que ninguém notasse. A câmera de um passageiro registra a cena, e o gesto, tão pequeno, mas tão raro vindo de alguém tão famoso, viraliza. E não foi um caso isolado. Já foi flagrado pegando filas como qualquer cidadão comum, andando pelas ruas de Nova York sem segurança, parando em cafés modestos, cruzando praças como se fosse invisível. Ele não anda como quem se esconde, anda como quem não se importa em ser visto como um homem comum. Enquanto muitos artistas criam cercas em torno da própria imagem, Reeves parece ter encontrado liberdade na simplicidade. Ele não precisa de um entourage de 10 pessoas para atravessar uma calçada. E muito menos faz questão de estar sempre impecavelmente produzido. Às vezes está com o cabelo desgrenhado, roupas simples, mochila nas costas. E está tudo bem. Porque a sua grandeza não está na aparência, está no comportamento. O mais curioso é que, justamente por não tentar parecer alguém especial, ele se torna ainda mais extraordinário. A humildade com que transita pelo mundo não é um esforço. É quem ele é. E isso, para o público, vale muito mais do que qualquer figurino de super-herói. Encontros casuais com fãs e estranhos. Existe uma ideia quase mística de que, para encontrar uma celebridade, é preciso estar em lugares exclusivos, bastidores de eventos ou cercado por seguranças. Mas quem cruza o caminho de Keanu Reeves descobre que ele pode surgir onde menos se espera, e de forma absolutamente simples. Foi o que aconteceu com um grupo de motociclistas que mal acreditou quando percebeu quem estava ali, parado ao lado de suas motos. Ninguém menos que Keanu Reeves. Em vez de uma troca rápida de aceno ou uma resposta evasiva, o ator ficou ali por vários minutos conversando, perguntando sobre as motos, contando histórias, como se fizesse parte do grupo. Tudo foi registrado por um dos rapazes, que não escondeu a emoção por viver aquele momento surreal com tamanha naturalidade. E essa não foi uma exceção. Ele já foi flagrado andando calmamente por ruas movimentadas, entrando em livrarias sozinho, parando para falar com estranhos que o reconhecem. Sem arrogância, sem pressa. Ele sorri, conversa, ouve. Mesmo que a pessoa só queira dizer "eu amo seus filmes". Há algo de encantador nesses encontros, porque não parecem momentos controlados por assessores ou criados para parecerem espontâneos. Eles são, de fato, espontâneos. O ator não impõe barreiras. Não se comporta como se estivesse acima das pessoas. E talvez seja isso que mais impressiona. Ele tem todos os motivos do mundo para viver distante do público, mas escolhe estar perto. As pessoas que o encontram contam suas histórias como quem viveu um sonho, não pelo impacto da fama, mas pela gentileza inesperada. Porque, no fundo, o que mais surpreende não é o fato de encontrar Keanu Reeves andando pelas ruas. É perceber que ele realmente age como se fosse só mais uma pessoa. E isso, vindo de alguém que poderia viver cercado de filtros, é algo raro e extraordinário. Respeito com fãs mulheres. Um detalhe que diz tudo. Em tempos em que a linha entre admiração e invasão pode ser tênue, pequenos gestos se tornam grandes mensagens. Keanu Reeves, mais uma vez, mostra que está atento a isso. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Basta observar suas fotos com fãs. Em muitas delas está ao lado de mulheres que claramente o adoram, algumas abraçando-o, outras posando animadas. Mas há um padrão sutil e revelador. Ele nunca encosta nelas. Suas mãos, muitas vezes, estão visivelmente suspensas, flutuando ao lado das costas ou dos ombros das fãs, como se dissesse, silenciosamente: "Estou aqui com você, mas respeito seu espaço". Esse cuidado, que poderia passar despercebido, já virou tema de elogios nas redes sociais. Pessoas comentam como é raro ver uma celebridade tão consciente dos próprios gestos, ainda mais em momentos de empolgação. É um nível de respeito que vai além da cortesia. É sobre entender os limites do outro, mesmo quando o outro está pedindo proximidade. E essa postura não muda nem quando a situação fica desconfortável. Em uma ocasião,
Uma mulher tentou paquerá-lo em público de forma direta. Ele, sorrindo, desviou com educação, sem expor, sem constranger, sem alimentar falsas esperanças. Apenas reafirmando com leveza o respeito que tem não só por ela, mas por sua parceira, Alexandra Grant. Ele não precisa fazer discursos sobre ética e igualdade para mostrar o que pensa. Suas ações já falam alto. Em um mundo onde tantas figuras públicas cruzam a linha do bom senso, ele se destaca justamente por nunca ultrapassá-la. E é por isso que seus fãs, homens e mulheres, sentem que podem admirá-lo sem ressalvas, porque ele inspira confiança até no silêncio. Herói da vida real, o voo que quase virou tragédia. Era para ser apenas mais um voo rotineiro. Passageiros cansados, malas nos compartimentos, olhares perdidos entre telas e cochilos. Entre eles, discretamente sentado, estava Keanu Reeves. Ninguém esperava que aquele trajeto se transformaria em um pesadelo logístico, e muito menos que o próprio Reeves se tornaria o líder improvisado de um grupo de desconhecidos. O avião teve que realizar um pouso de emergência em Bakersfield, Califórnia. Sem previsão de continuidade imediata da viagem, os passageiros foram informados de que precisariam encontrar alternativas para seguir até seus destinos. Um clima de incerteza se instalou. Confusão, espera, nenhum suporte claro. E foi nesse momento, longe das câmeras e dos estúdios, que mostrou que seus gestos heróicos não ficam restritos aos roteiros de cinema. Sem fazer alarde, ele começou a ajudar. Conversou com a equipe, entendeu as possibilidades e ajudou a organizar uma van para levar um grupo de passageiros até o próximo ponto de conexão. E ele não apenas indicou o caminho, ele foi junto. Sentou no fundo do veículo, dividiu o espaço como qualquer um, ajudou com as malas e ainda manteve todos entretidos no trajeto com curiosidades sobre Bakersfield, estatísticas locais e um bom humor quase desconcertante. Imagine estar em uma situação estressante, cansado, perdido e, de repente, perceber que está viajando ao lado de Keanu Reeves, que não apenas está ali, mas está cuidando de tudo. Para muitos dos que viveram esse momento, não foi só um alívio. Foi uma lembrança inesquecível de empatia em ação. O mais impressionante é que ele nunca tentou transformar essa história em publicidade. Não deu entrevistas sobre o episódio, não postou nada nas redes sociais. Quem compartilhou foram os próprios passageiros, incrédulos com o que haviam presenciado. Porque naquele dia, o ator não estava promovendo um filme, estava apenas sendo ele mesmo. Humano, gentil, presente. E é por isso que, mesmo sem efeitos especiais, essa cena permanece gravada na memória de quem a viveu. Porque, às vezes, o verdadeiro heroísmo está justamente em fazer o que é certo, quando ninguém está esperando que você faça. Invasão em casa. Calma até no perigo. Era madrugada. A casa estava em silêncio, mergulhada na escuridão de um típico momento de descanso. Até que Keanu Reeves, ao ouvir um ruído incomum vindo da entrada, se levanta para investigar. O que ele encontra não é uma falha elétrica, nem um animal perdido, mas uma mulher desconhecida, parada na porta de sua casa. Não era uma ameaça profissional, não era um criminoso armado, era uma fã. Alguém que, tomada por uma obsessão, ou talvez por pura ingenuidade, decidiu que faria o impensável: invadir a residência de uma das maiores estrelas do cinema para, segundo ela, apenas dizer oi. A situação, que poderia facilmente escalar para algo perigoso ou traumático, foi conduzida com a mesma serenidade que se tornou marca registrada do ator. Em vez de gritar, se exaltar ou agir com agressividade, ele manteve a calma. Não demonstrou raiva nem pânico. Lidou com tudo com controle emocional e respeito, respeitando até mesmo quem havia acabado de ultrapassar todos os limites. Ele não a humilhou, não a expôs. Fez o necessário para garantir a própria segurança, sim, mas sem jamais revidar com violência. Uma atitude rara, ainda mais considerando que ele estava em seu espaço mais íntimo, seu lar. Esse episódio, pouco comentado por ele, revela uma camada ainda mais profunda do que significa ser Keanu Reeves. Não é apenas sobre ser educado com fãs, gentil com colegas de trabalho ou humilde nas ruas. É sobre manter a dignidade mesmo quando a lógica mandaria reagir de forma explosiva. Em um mundo onde a linha entre admiração e invasão é cada vez mais tênue,
Ele prova que é possível defender seus limites com firmeza e, ao mesmo tempo, com empatia. Mesmo no susto, mesmo no perigo, ele escolhe não deixar a sua essência se perder. Em um universo onde o brilho da fama muitas vezes ofusca a essência das pessoas, Keanu Reeves caminha na direção contrária, com os pés no chão, o coração aberto e uma postura que parece desafiar o próprio conceito de celebridade. Ele não é admirado apenas por seus papéis marcantes no cinema, mas pela maneira como vive fora das telas. Seja acalmando uma motorista em pânico, respeitando os limites de uma fã, organizando a viagem de desconhecidos após um pouso de emergência ou andando de metrô como qualquer cidadão, ele nos mostra algo raro, que é possível ser grande sem ser arrogante e famoso sem deixar de ser humano. E talvez seja justamente essa humanidade que o torna tão extraordinário. Ele não tenta ser o centro das atenções. Ele apenas é, com gestos simples, com palavras equilibradas, com atitudes que parecem pequenas, mas que têm o poder de tocar profundamente quem as presencia. Keanu Reeves é, acima de tudo, um lembrete. Um lembrete de que gentileza ainda é possível, mesmo em um mundo apressado, distraído e, por vezes, cínico. Ele nos mostra que não é preciso agir como uma lenda para ser inesquecível. Basta agir com coração. Agora queremos ouvir você. Qual dessas atitudes de Keanu Reeves mais te surpreendeu? Você já viveu um momento inesperado de humildade com alguém famoso? Ou até com alguém anônimo? Compartilha com a gente nos comentários, porque histórias assim merecem ser contadas e multiplicadas.